Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a graça e a paz de Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma transmissão da Família Barueri, a Reflexão em Família, aqui apresentado pela Família Barueri. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores da Família Barueri e é uma grande bênção estar com você. Nossa oração é que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração e assim você seja um instrumento de louvor e adoração ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de falar a você, se você gosta do nosso material, tem nos assistido, se você ainda não fez a sua inscrição na nossa página do YouTube, faça a sua inscrição, veja ali no sininho, clique ali no sininho também para que quando as nossas publicações estiverem sendo disponibilizadas, você possa receber ali a chamada para que você possa assistir nosso material. Se você fizer a sua inscrição, acionar o sininho, curtir ali as nossas postagens, isso nos ajuda para nós divulgarmos esta mensagem a mais pessoas. Nosso desejo, nosso intuito é sermos instrumento do Senhor na vida dos nossos irmãos e irmãs e alcançar o maior número possível de pessoas. Por isso, se você puder, nos ajude com isso. Certamente será uma grande bênção. Esperamos e temos essa expectativa que estamos sendo instrumento de Deus para a tua vida. Se você puder abrir a sua Bíblia, tiver condição para isso agora, abra aí na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 12. Primeira carta de João, o apóstolo do amor, capítulo 4, versículo 12. Abra aí, por favor. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoados. Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graças porque o teu amor nos alcançou. Te damos graças porque através de Cristo Jesus nós somos reconciliados com Deus. Queremos pedir que o Senhor fale conosco nesta hora. Espírito Santo, usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos para edificar o meu irmão, a minha irmã que está em sua casa agora e assim o seu nome seja glorificado, Pai. Pai amado, queremos pedir que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para que em tudo possamos compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Usa a minha vida como instrumento do Senhor, agora e sempre, Senhor. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, meu irmão. A palavra de Deus encontra lugar no teu coração. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoados. Esse texto é um texto joanino, escrito por João, o mesmo João que escreve o Evangelho de João, escreve as 3 epístolas, primeira, segunda e terceira carta de João, e o livro de Apocalipse, que significa revelação. João ele é conhecido como o apóstolo do amor. João ele é conhecido como o discípulo amado, pois João, a narrar a angústia que Jesus estava passando ali na noite de Páscoa, na última Páscoa do nosso Senhor, Jesus iria anunciar quem era o traidor. E naquele momento de angústia, João se refere-se, a si mesmo da seguinte maneira: ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. João 13, 23. João estava referindo a ele mesmo ali, devia estar muito próximo do Senhor, o discípulo amado, aquele que Jesus amava. João ali naquele momento que Jesus estava começando, estava falando a respeito do traidor, João dá alguns toques, A Bíblia fala que ele faz sinais para que Pedro perguntasse a Jesus quem era o traidor. Mas João ousou perguntar ele mesmo ao Senhor, dizendo assim: então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, aquele discípulo é João, é o discípulo amado: Senhor, quem é? Isso no versículo 25 do capítulo 13 de João. Então ali, naquele exato momento, a Bíblia fala que o Espírito, o Satanás, entrou em Judas e Judas saiu e foi para até os algozes do nosso Senhor cobrar as suas 30 moedas de prata para que ele pudesse trair o nosso Senhor. João, o apóstolo do amor, é o escritor bíblico que mais fala do amor de Deus. Observe que é ele quem narra, talvez seja a declaração mais conhecida do nosso Senhor, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu
o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, o apóstolo do amor, se mostra como o escritor bíblico mais afeiçoado com o amor de Deus. E por isso, através dos seus escritos, desenvolveremos o seguinte tema: aperfeiçoados no amor. A primeira carta de João, que é o texto que nós vamos trabalhar por base, ela nos traz uma profunda revelação sobre Deus e sobre o seu amor. Pois é nessa carta, é na primeira carta de João que nós observamos a célebre frase: Deus é amor. A célebre declaração, não é só uma frase, é uma declaração ali: Deus é amor. Nós vemos isso no capítulo 4 da primeira carta de João, tanto no versículo 8 como no versículo 16. É ali onde João nos mostra a essência divina baseada em seu amor. É importante notarmos que João traz em sua narrativa uma esplêndida definição sobre amor, pois para a nossa base cultural e sociológica, usamos o termo amor como uma espécie de coringa. Às vezes, eu já falei isso algumas vezes, em púlpito, pregando e conversando com alguns irmãos e amigos, que nós temos o termo amor como uma espécie de coringa, que serve para nos dar resposta para toda e qualquer pergunta ou indagação. Então, tem uma pergunta, tem uma situação, a gente fala o amor. Mas, infelizmente, muitas vezes nós, dessa forma de usar o termo amor para qualquer situação, leva-nos a desconsiderar o verdadeiro significado e propósito do amor de Deus, ou da aplicação de Deus para o seu amor. E sobre isso nós queremos desenvolver um pouco mais nestes minutos que vamos falar com os irmãos. Tendo por texto base 1 João 4, do versículo 13 ao versículo 21, nós iremos nos aprofundar no tema aperfeiçoados no amor. Introduzimos ali pela primeira carta de João 4,12, que diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoados. Aperfeiçoados no amor de Deus. Primeira lição que nós observamos do nosso texto, na espinha dorsal da nossa reflexão, é a ação do Espírito Santo. Observe no versículo 13 da primeira carta de João, capítulo 4, 13, diz assim: nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. O Espírito Santo é o agente primário da manifestação do amor de Deus, pois é ele, o Espírito Santo, quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós observamos esta declaração no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Pois o Espírito Santo é a doação divina em nós, nos fazendo morada do Altíssimo. Daí a expressão permanece nele e ele em nós. É por meio do Espírito Santo, é o Espírito Santo que se mantém em nós, fazendo de nós moradas de Deus. Então, o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, é a primeira ação de Deus em manifestação de amor por nós, por você, por mim, por aqueles que se dobram ao senhorio de Cristo. Segunda lição que gostaríamos de compartilhar com os irmãos, tendo por base o texto de 1 João 4, agora no versículo 14, é o testemunho. 1 João 4, 14 diz: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como o Salvador do mundo. Observe que o versículo que nós lemos no início, versículo 12, diz assim, logo no seu início: ninguém jamais viu a Deus. Percebeu isso? Agora, observe como diz, o João fala já no versículo 14, e nós temos visto e testemunhamos. Ou seja, Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo. No começo, João está falando, olha, ninguém nunca viu a Deus. Deus está distante dos homens. Mas uma vez que nós nos dobramos a esse amor, toda a revelação da ação do Espírito Santo na vida do homem, agora nós temos visto e testemunhamos a respeito do amor de Deus, a respeito de Deus. Deus envia o seu Filho para salvar o mundo. O apóstolo do amor, o discípulo a quem Jesus amava, demonstra o amor que nos leva a ver a Deus por meio do seu Filho. Foi essa a resposta que Jesus deu a Filipe.
Filipe ali, em um dado momento, Jesus estava falando a respeito do Pai, e Filipe, um dos discípulos do nosso Senhor, pergunta, mas mestre, mostra-nos o Pai. E aí o Senhor fala para Filipe, João, Evangelho, capítulo 14, versículo 9, diz assim, disse-lhe Jesus a Filipe, Filipe, há quanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Que permanece em mim, quem permanece em mim, faz as suas obras. Olha que ponto importantíssimo. Não há outra forma de ver a Deus, senão através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos observado que, me parece que nós temos muitos Filipes na igreja. Homens e mulheres que já estão há tanto tempo com o Senhor, talvez já até batizados, talvez até caminhando algum tempo com o Senhor, mas ainda não o reconhecem. E aí Jesus talvez tem que fazer essa indagação como fez com Filipe. Filipe, há quanto tempo estou convosco que você não tens me conhecido? Talvez Jesus está falando com você, meu amigo, meu filho, meu querido. Quanto tempo estamos andando e você ainda não me conhece? Mas ainda é tempo de reconhecer ao Senhor. É por isso que aqueles que viram Jesus precisam dar testemunho de Jesus, porque muitas pessoas estão no caminho, muitas pessoas estão próximas, mas ainda não conhecem Jesus. Então, a ação do Espírito Santo nos leva a testemunhar, porque nós vemos Jesus e testemunhamos a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A terceira lição que eu quero compartilhar com vocês é que nos leva a confessar. 1 João 4,15 diz, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. A palavra confessar, no grego, é uma palavra transliterada, na verdade, é homologeu no grego. E nós transliteramos esta palavra, ou seja, pegamos esta mesma palavra e trouxemos para a língua portuguesa, aí primeiro para o latim e para a língua portuguesa é homologar. Se você é advogado ou trabalha com questões jurídicas, você certamente já ouviu ou já falou essa palavra em algum momento da sua vida, ou vários momentos. Homologar. O que é homologar? Significa confessar, significa concordar. Homologar significa admitir. Então, a ação do Espírito Santo em nós nos leva a testemunhar e confessar, ou seja, admitir o senhorio de Cristo. Confessar que Jesus é o Filho de Deus. É muito mais do que confessar a sua filiação. É muito mais falar, olha, o pai do Adalberto é o seu Adalberto. Meu pai se chama Adalberto também, sou Júnior. Então, fica difícil. Olha, o pai do João é o Marcos. É muito mais do que isso. Mas é confessar a sua submissão a ele. E isto gera em nós um estado de permanência. Quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor, quando nós confessamos que Jesus ele é o Filho de Deus, pela ação do Espírito Santo agindo em nós ali estamos nos colocando ao seu serviço, nós estamos homologando, admitindo uma condição que nos levará, a única condição que pode nos levar, que nos levará para a glória do nosso Senhor Deus. A quarta lição que eu quero compartilhar com vocês é que nós passamos a conhecer a Deus. 1 João 4,16 diz assim, e nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. A palavra conhecer ela trazia um princípio muito profundo para os contemporâneos de João, pois a palavra grega para conhecer é gnose. Já ouviu essa palavra? Gnose. A palavra gnose significa conhecer. Havia um grupo que ainda existe hoje, é uma religião, é um princípio religioso que ainda existe, mas havia um grupo muito forte no tempo de João, dos apóstolos ali, que combatiam, foi um grupo muito severo com a igreja no primeiro século, combatia muito o cristianismo, que se chamava agnósticos, que significa não conhecer. A estrutura desse grupo, a estrutura desse princípio religioso, ou desse princípio teológico, era em base em não dar crédito
para aquilo que se alega não conhecer. Então, eu não conheço, eu desconheço, então eu não acredito. E na narrativa de João, a narrativa joanina, ele diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor de Deus. Então era muito importante quando João afirma, nós o conhecemos, é um princípio que vai falar, me leva a crer. Então, meus irmãos, nós precisamos conhecer a Deus para crer no Senhor. Trazia esse termo que João fala, nós conhecemos e cremos no amor de Deus, trazia um peso sobrecomum para aqueles homens, porque era a oportunidade da manifestação do Evangelho. Conhecer é muito mais do que ter ciência. Conhecer, conforme nós vemos no texto de João, é experimentar, é desfrutar, é permanecer. Às vezes nós somos rasos para falarmos em conhecimento. Nós falamos conhecimento simplesmente sobre saber da informação. Conhecer é experimentar, é fazer com que aquilo esteja dentro de nós. Então por isso que ele fala, e nós o conhecemos e cremos no amor de Deus. Mais do que conhecer a Deus, é conhecer no amor de Deus, que é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Então nós conhecemos a Deus, nós conhecemos o amor de Deus, por isso permanecemos em Deus. Ainda no versículo 17, capítulo 4, 1 João, não perca, primeira carta de João, capítulo 4, agora o versículo 17 diz assim, nisto é em nós aperfeiçoados o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos neste mundo. Observe que uma das palavras-chave dos escritos joaninos é permanecer. Você contou quantas vezes nós falamos permanecer nesses menos de 20 minutos, 15 minutos que estamos falando aqui? Você contou quantas vezes falamos permanecer? Foram várias vezes. Vamos ver o versículo 16 e o versículo 17, juntos agora. O versículo 16 e 17 diz assim, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Tudo bem? Deus é amor. Tudo bem? E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto, olha agora o versículo 17, nisto é que em nós aperfeiçoados, e nisto é em nós aperfeiçoados o amor. Somos aperfeiçoados no amor por meio da permanência em Deus. Vou ler de novo. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Ok? Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Qual que é o nosso tema? Aperfeiçoados no amor. Nós somos aperfeiçoados por meio da permanência em Deus, em permanência no amor de Deus. Te dar um exemplo. Pense alguém, talvez você seja o próprio exemplo, eu vejo muitas pessoas fazerem isso. Pense alguém que tem o hábito, que gosta de praticar exercícios físicos. Mas ele tem um hábito, no entanto, ele é muito inconstante. Então ele vai uma semana para a academia, dali a pouco ele fica 1, 2 semanas sem ir para a academia, ele volta para a academia. Então ele está lá, de repente ele está 2, 3 semanas na academia e ele está ali conseguindo levantar 10 quilos. Está ali fazendo o seu exercício, mas ele fica 2 semanas sem ir, 3 semanas sem ir. E quando ele volta com aqueles mesmos 10 quilos, ele consegue levantar os mesmos 10 quilos? Não. Você observa que ele está carregando 8, 5, 4 quilos, ou então está se matando, está se machucando para carregar 10 quilos. O que é que está acontecendo com ele? A inconstância não permite o seu aperfeiçoamento. Por isso que a palavra de Deus fala que nós somos aperfeiçoados no amor de Deus, na permanência no seu amor. Permanecendo em Deus, ficando firmes e fiéis ao Senhor cada vez mais. A permanência, só que essa questão de permanecer, da constância, é por conta de um objetivo. Eu falei do exercício físico, qual é o seu motivo para fazer exercício físico? Será que é a saúde? Será que o médico te chamou a atenção e falou, seu Adalberto, se o senhor não fizer exercício logo, não começar agora a fazer um exercício físico rotineiramente, o senhor vai morrer do coração, daí eu vou lá e vou me esforçar para fazer o exercício físico e vou dar sequência naquilo? Qual é o motivo que nos leva? Qual é o motivo que nos leva a permanecer em Deus?
Preste atenção, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança. Você leu? Versículo 17. Nisto é aperfeiçoado o amor. Para quê? Qual é o motivo? Para que no dia do juízo mantenhamos a confiança. Imagine que você está à porta de um tribunal. Você vai entrar no tribunal e você é o réu. E você sabe que você é culpado. Você está à porta de um tribunal. Você é o réu. E você sabe que você é culpado. Como você se sentiria? Com medo? Eu acho que o medo é a palavra talvez que definiria este momento. Observe o versículo 18, capítulo 4, 1 João, versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Perceba que o medo ao qual João está falando não é o medo da enfermidade. Não é o medo pela enfermidade, vou ficar doente. Não é o medo pela falta de dinheiro, puxa, vou perder meu emprego, o que vai ser da minha família. Não é esse tipo de medo que João está falando. Pensa que não é nenhum tipo de medo que nós possamos passar neste mundo. Não é. O medo em que João está falando é o medo pelo dia do juízo. Vou repetir a pergunta anterior. Imagine você está à porta de um tribunal. Você é o réu e você sabe que você é culpado. Qual é o seu sentimento? E agora, no versículo 18, é que nós estamos falando sobre o amor e sobre o medo. No amor não existe medo. Por isso, irmãos, você e eu, nós precisamos ser aperfeiçoados no amor. Quantas pessoas vivem em profundo tormento? Ora, o medo produz tormento. Irmãos, como é triste ver uma pessoa atormentada pelo medo. Como é triste uma pessoa ser atormentada pelo juízo que há de vir. Mas eu lhe convido neste dia a se alicerçar, a se aperfeiçoar no amor de Deus, porque pessoas que estão distantes do amor de Deus, elas vivem com medo do tribunal, com medo do juízo, porque ela sabe que um dia ela estará no banco dos réus e ela é culpada. Aperfeiçoados no amor. João afirma: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Isso é o versículo 19. Só que não para por aí. Ainda no versículo 20 e versículo 21. 1 João 4, 20 e 21. Se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Vou repetir, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Não existe amor sem prática do amor. Na verdade, não é amor se não é praticado. A palavra ódio é uma palavra grega. Nós podemos trabalhar com a palavra grega. E a palavra grega para ódio é topos. Significa ódio. Significa aversão. Que traz na sua prática, a palavra ódio para o grego, a sua prática, ela traz o seguinte exemplo, a seguinte conotação: virar o rosto. A palavra ódio, topos no grego, traz a seguinte conotação: não enxergar. É como alguém que passa pelo outro e não vê. Isto é ódio, segundo a tradução, segundo toda a raiz do grego. No início desse sermão, fizemos a seguinte afirmação. É importante notarmos que João traz em sua narrativa uma esplêndida definição sobre o amor. Percebem o que nós estamos falando? Pois a nossa base cultural e sociológica
para o termo amor é como um coringa. Nós usamos amor para dar qualquer resposta. Nós usamos a palavra amor para qualquer indagação, levando-nos a desconsiderar o verdadeiro significado e propósito de Deus na aplicação do amor. Neste momento, precisamos considerar o verdadeiro amor. Neste momento, nós precisamos considerar o verdadeiro propósito de Deus para o amor, para a aplicação do seu amor. Romanos capítulo 5, versículo 8, nós vemos: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. O amor precisa ser praticado. O amor precisa ser doado. O amor precisa ser testemunhado. O amor precisa ser confessado. O amor precisa ser conhecido. O amor precisa ser aperfeiçoado. E como nós podemos fazer isso? Como nós podemos ser aperfeiçoados no amor? Quando você passa por alguém e você, às vezes, é uma pessoa que precisa de um dinheiro ou precisa de algo, o que é que você sente? Você sente, às vezes, simplesmente a impulsão de querer ajudá-lo? Isso é bom. Mas existe algo muito melhor. Você e eu precisamos falar de Cristo. Quando você deixa de falar de Cristo para alguém, sabe o que você está demonstrando que você tem por aquela pessoa? Ódio. Não há outra forma de ir para o céu se não for através de Cristo. Todos os homens irão comparecer diante do tribunal de Cristo. E todos aqueles que não conheceram a Cristo, que não confessaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, quando se encontrarem neste tribunal, estarão sentados no banco do réu e serão declarados culpados. Mas quando nós apresentamos Cristo para alguém e quando alguém se encontra com Cristo, ele ainda estará no banco dos réus. Mas ali, quando a sua sentença for dada, Jesus tomará o seu lugar, como tomou o seu lugar na cruz. E ele não será condenado, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como podemos fazer isso? Como podemos ser aperfeiçoados no amor? Levando este amor para o nosso irmão. Seu irmão viu a Deus? Quem é a pessoa que você mais ama? Você tem mais proximidade? Ele conhece a Deus? Fale de Jesus. 1 João 4,12, o primeiro texto que lemos neste momento aqui. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoados. Aperfeiçoados no amor de Deus. Temos irmãos que já há algum tempo andam com Cristo e alguns que estão nos vendo que talvez ainda não conhecem a Cristo. Talvez você está vivendo em grande medo e você precisa ser aperfeiçoado no amor. No amor não existe medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Você precisa conhecer o perfeito amor. Deus é amor. E Ele prova o seu amor, entregando seu Filho unigênito para morrer pelos pecadores, sem pecado, por aqueles que têm pecado. Hoje é dia de você encontrar-se com o amor de Deus. Hoje é dia de você declarar que Jesus Cristo é Senhor da sua vida. Você pode fazer isso? Eu quero orar com você. Abra os seus lábios e declare que Jesus é o Filho de Deus. Abra os seus lábios e confesse seus pecados. Fale que você é pecador, que você precisa conhecer o amor de Deus para que no dia do tribunal você não se ache em falta, porque Jesus tomou as suas dores. Oremos ao Senhor. Pai, eu quero louvar o teu nome pelo meu irmão, pelo meu amigo e amiga que está vendo esse vídeo nesse momento. Quero pedir que o teu amor o encontre, Senhor.
Pai amado, que ele confesse Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E a palavra do Senhor o resgate. Resgate ele para o seu amor, resgate ele para uma vida plena no Senhor, ó Pai. E assim ele possa ser como meu irmão, sendo meu irmão em Cristo, pela fé, Senhor amado. Em nome de Cristo Jesus, fortalece a sua vida, fortalece a sua alma, Pai. Glorifica o seu nome, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Somos um em Cristo, somos irmãos. Se você quiser conversar conosco, estamos à disposição. Você deve conseguir o contato da igreja por meio da internet. Coloque ali Igreja Cristã da Família Barueri, vai aparecer o nosso telefone físico local e você vai conseguir falar conosco. Ou então, se você conhece um membro da Família Barueri, certamente você consegue meus contatos, celular, ou mesmo do Pastor Marco, e a gente pode orar com você. Se Deus quiser, muito em breve estaremos com os nossos cultos presenciais. Temos trabalhado e orado para isso. Nos ajude em oração para isso. Amém? Contamos com você. Deus abençoe. E você, meu irmão, minha irmã, que já entregou sua vida a Cristo, já é membro, já é batizado, já está firme no Senhor. Se você ama o seu irmão, fale de Jesus. Declare o senhorio de Cristo na sua vida, pregando o Evangelho. Não existe crente que não prega o Evangelho, irmão. Precisamos confessar Jesus. Precisamos falar de Jesus o tempo todo. Deus abençoe tua vida. Tenha uma semana na presença do Senhor. Obrigado por estar conosco durante todo esse tempo. Fique ligado na programação da Família Barueri. Sempre uma palavra de edificação, sempre um momento precioso com os irmãos. Deus abençoe. Tenha uma excelente semana. Até a próxima transmissão, se o Senhor assim permitir.